Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade ao Evangelho de Marcos. Nosso propósito é gravar os 260 capítulos do Novo Testamento, trazendo a você um comentário tipo videoteca, onde você pode consultar a hora que você quiser. Continuando, então, o estudo em Marcos, capítulo 14, que agora vai ser o momento da traição de Jesus, a prisão de Jesus. Nós vamos ver tudo isso no capítulo 14. O capítulo 14 trata da última semana. Nós vamos ver que logo no início já fala que falta 2 dias para a Páscoa. A Páscoa ia celebrar na sexta-feira, quando Jesus morre como Cordeiro Pascual. Então, nós estamos falando, com o início do capítulo 14, nós estamos falando da quarta-feira. A partir do capítulo 11 de Marcos é a última semana. No domingo, chamado Domingo de Ramos, que é Marcos 11, Jesus entra na cidade. Ainda vê tudo na cidade, Jesus se retira para Betânia. Na segunda-feira, Jesus vem, amaldiçoa uma figueira, entra no templo e purifica. Jesus então vai embora, na terça-feira ele volta, tem uma série de discussões com os judeus. Na quarta-feira nós podemos dizer que ele saiu do templo, e aí ele fala um sermão profético no Monte das Oliveiras, predizendo a destruição do templo e também da sua segunda vinda. Então nós estamos falando exatamente da quarta-feira agora em Marcos 14. Diz assim: e dali a 2 dias era a Páscoa. Está vendo a Páscoa e a festa dos pães asmos. 2 festas importantes para os judeus. A Páscoa lembrava a saída deles do Egito, quando eles eram escravos, e eles comeram pães asmos, pães sem fermentos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderia com dolo e o matariam. Nós vemos já desde o capítulo 12 a intenção dos judeus em matar a Jesus. Aliás, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 6, já tem intenção de matá-lo, não é? Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não haja alvoroço entre o povo. Eles tinham intenção de matar Jesus, mas não durante a festa. O que eles querem é que passe a Páscoa para que eles pudessem matar Jesus. No entanto, Jesus, como é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, ele vai morrer na Páscoa. Então, eles não tinham essa intenção original, mas depois aparece a oportunidade a eles quando Judas decide atrair a Jesus. E estando ele em Betânia, provavelmente esse jantar em Betânia aconteceu na quarta-feira à noite, E estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um guento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Muito bem, Marcos só descreve a mulher, não diz quem era a mulher, mas no Evangelho de João, diz que essa mulher que veio e derrubou esse vidro de nardo caríssimo era Maria, irmã de Lázaro. Ela ficou tão grata pela ressurreição de Lázaro, isso nós encontramos no Evangelho de João, não em Marcos, que ela vai derramar esse perfume caríssimo sobre Jesus. Não é um perfume que vai encher toda a casa do cheiro, e aqui o texto vai nos dizer qual era o valor até do perfume, não é? E isso vai indignar os discípulos de Jesus. Diz assim que ela de muito preço, quebrou o vaso, derramou sobre sua cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de um guento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. No Evangelho de João, novamente, diz quem falou isso era Judas, porque ele era o tesoureiro e metia a mão na bolsa. Mas aqui Marcos não menciona o nome da mulher, Marcos não menciona qual foi o discípulo
que falou para Marcos muitas dessas coisas é anônimos, não é? E ele então diz que podia se vender esse dinheiro, esse perfume, por 300 dinheiros. 300 dinheiros representava 300 dias de trabalho de um soldado, ou de um trabalhador, né? 300 dinheiro. Cada dia que eles trabalhavam, ganhavam um dinheiro por dia. Era chamado também denário. Denário que representava a diária de um dia de trabalho. Então, esse perfume, na verdade, representava um ano de um trabalhador. E dá-lo aos pobres. De fato, foi um grande desperdício. Mas, com o Senhor Jesus, nada é desperdício, né? Aos olhos dos discípulos foi desperdício. Bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que molestais? Eles chegaram a incomodar a mulher e Jesus vai repreender eles e diz: deixai, por que molestai? Ela faz-me uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus novamente está falando que aquilo que a mulher fez, já fez, porque ele está prevendo a sua partida, e ele sabe que ele vai partir em 2 dias, e diz que o que a mim nem sempre tendes. Verso de número 8 diz: essa fez o que podia, antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Aqui o Senhor está falando claramente que o que essa mulher fez foi algo profético, foi algo antecipando o corpo dele para a sepultura. Eu fico imaginando se esse perfume era tão caro que encheu toda a casa do cheiro, e na verdade os outros evangelhos dizem que a casa ficou toda cheia do cheiro do ungente, porque era um ungente de grande valor. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, quando o Senhor foi preso, aquele cheiro ainda estava nas vestes dele. E quando ele sofria, aquele cheiro estava nas vestes dele, e mostrou um amor dessa mulher e um reconhecimento por Jesus. Quando a gente vai passar uma luta muito grande, se tem alguém que nos ama de forma profunda, nos ajuda a passar isso, não é? Então Jesus falou que aquilo que essa mulher fez, ele ungiu o corpo dele para a sepultura. Aquele cheiro ficou. Eu fico imaginando quando Cristo estava pendurado na cruz, não é, sangrando, o cheiro ainda continuava no seu corpo devido a esse ungente tão caríssimo que foi ungido. E aí Jesus vai dizer o benefício que essa mulher fez e vai dizer acerca do evangelho: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Note que essa mulher entrou, a sua memória ficou gravada nos evangelhos. E Jesus diz, quando esse evangelho for pregado em todas as partes do mundo, Jesus já está prevendo a pregação do evangelho de forma universal, não é? Que ele diz no capítulo 13, que o evangelho deveria ser pregado a todo mundo antes de vir o fim. E aqui novamente ele diz, aonde esse evangelho for pregado em todas as partes do mundo, o que ela fez será contado para a sua memória. E de fato aonde o evangelho é pregado, todo mundo já escutou a história dessa mulher que derramou esse vaso de ungente muito caro em Jesus. Muito bem, então Jesus está ali, os judeus estão planejando sua morte. Verso de número 10 vai falar acerca de Judas e da traição de Judas. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para o entregar. Interessante, note que nós lemos no capítulo 14, verso 1 e 2, que eles planejavam prender a Jesus e matar, mas depois da festa, para que não houvesse alvoroço. Mas agora surge a oportunidade de eles matar Jesus antes. Judas foi ter com os principais sacerdotes e perguntou o que eles lhe dariam para ele o entregar. E eles ouvindo, verso 11, diz que eles ouvindo alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E aí ele buscava como entregaria em ocasião oportuna. Em menos de 24 horas, Judas vai acabar entregando o mestre.
ele mesmo pediu que eles dessem. Vamos lá, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, agora nós estamos falando já da quinta-feira, né? Então o jantar terminou, no outro dia, quando sacrificava a Páscoa, disseram os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? A Páscoa, na verdade, seria na sexta, mas os seus discípulos perguntam onde quer que ele vai preparar, e Jesus vai dizer onde preparar. E parece que Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos um dia antes, porque depois ele vai ser preso e ele é o Cordeiro Pascual, não é? E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificava a Páscoa, disseram os discípulos: onde querem que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia, um homem que leva um cântaro de água encontrará e seguiu. Então eles foram à aldeia e eles vão encontrar um homem levando um cântaro de água. É interessante, um homem levando um cântaro de água. Isso não era trabalho dos homens na época, carregar água. Possivelmente esse homem que levava um cântaro de água era um essênio. Os essênios se encarregavam o seu cântaro de água. Então, e quando Jesus celebra, ele celebra na parte de Israel, que era chamado aquela parte dos essênios. Jesus vai celebrar no cenáculo, no andar de cima. Então, possivelmente, esse essênio vai mostrar o caminho, não é? Para eles. Então, Jesus diz: ide à aldeia, um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, seguiu. Talvez também já estava combinado esse homem com o cântaro de água para que os discípulos o seguissem. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Parece que já estava tudo acertado entre Jesus, né? Porque Jesus não tinha só os 12, ele tinha vários seguidores, discípulos secretos dele, por exemplo, José de Arimateia, que depois vai pedir o corpo, né? O próprio Nicodemos, que veio ter com Jesus de noite, também acaba se tornando, de uma certa forma, um discípulo, né? Ele ajuda a tirar o corpo de Jesus. Então, esse essênio, esse senhor dessa casa, já estava combinado que ele iria mostrar o aposento onde os discípulos iriam preparar a Páscoa. E onde quer que entrai, como o Senhor diz ao Senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado, preparai ali. Não é? Já estava combinado. Então o cenáculo ficava no primeiro andar, eles então vão até lá, vão entrar nessa casa, vão encontrar o cenáculo e vão preparar a Páscoa para Jesus celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E saindo seus discípulos foram à cidade, acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, essa é a tarde já da quinta-feira, foi com os 12. E quando estava sentado a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Jesus já sabia quem ia trair e avisou que um deles iriam trair. E eles começaram a entristecer, apesar de eles não saber quem eram. Diz que o amor entre eles, a comunidade era tão unida que eles não tinham nem sequer ideia quem iria fazer isso, né? Eles começaram a entristecer, dizer um após o outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondeu e disse: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Todos estavam pondo a mão no prato, né? E certamente ele fala: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tua alma não haver nascido. Que situação é essa de Judas, não é? Jesus diz que ele iria como acerca dele estava escrito, mas ai daquele quem o traiu. Seria até bom que esse homem nunca tivesse nascido, não é? Judas, infelizmente, entrou por um caminho sem retorno. Em João, Jesus chama ele de o filho da perdição.
E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e deles e disse. Jesus agora vai celebrar a ceia, não é? Ou a instituição da Páscoa, que eles comiam pão. Mas Jesus vai tomar um pão, abençoa a parte e vai dar a eles e diz: tomai, comei, isto é o meu corpo. O que Jesus está fazendo, ele está instituindo a ceia, não é? Para que os discípulos, toda vez que comessem o pão, bebessem o cálice, lembrassem o Senhor. E tomando o cálice e dando graça, deu a todos beberem dele e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Note que ele fala por muitos, novamente não é por todos, apesar de a salvação ser para todos, mas não serão todos salvos, não é? Nós dizemos salvação é para todos, nem todos são para salvação. Então o sacrifício de Cristo, apesar de ser por mundo todo, mas ele na verdade se aplica para aqueles que o recebem, para aqueles que creem nele, não é? Para aqueles que se rendem a ele. Então, por isso que é por muitos. Isso é o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais o fruto da vide, até aquele dia em que eu beber de novo, ou beber novo no reino de Deus. Então Jesus está anunciando a sua partida, está instituindo a ceia, e diz que nós iremos beber novo esse fruto no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente o único cantar era o Salmo 118, que era cantado durante a ocasião ou celebração da Páscoa. Então Jesus agora vai para o Monte das Oliveiras, depois de celebrar a refeição. Ele vai ao Monte das Oliveiras, ele vai orar, vai até entrar em agonia, em oração. Então nós vamos continuar vendo o que Marcos continua descrevendo para nós. Verso 27, Marcos 14, 27. E disse-lhe Jesus: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Esse era um salmo que dizia, né, sobre o ferimento do pastor e que as ovelhas iriam se dispersar. Jesus aqui é o bom pastor, as ovelhas eram os seus seguidores da época, que vão acabar se dispersando todos. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galileia. Jesus então diz que ele vai ser preso, traído, vai ser morto, mas ele iria ressuscitar. E ele falou que ele iria adiante deles para Galileia, que lá eles o aguardassem. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizaram, nunca porém eu. Pedro, novamente, aquele que falava quando era para falar e falava quando era para estar calado, né? Ele aqui diz que nunca se escandalizaria. Então Jesus vai prevenir ele. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Nossa, eu fico imaginando Pedro quando ouviu isso, né? Pedro que dizia que estava disposto a morrer, Jesus diz: olha, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E de fato Pedro vai acabar negando o Senhor, né? Mas ele disse com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Nem Pedro acreditava que ele era capaz de negar, mas Jesus profetizou e vai acontecer. E da mesma maneira diziam todos, né? Todos naquela hora diziam que estariam com Jesus, mas depois, na hora do vamos ver, na hora que ele é preso, todos desaparecem, Pedro vai acabar negando. E foram a um lugar chamado Getsemane. A palavra Getsemane significa prensa de oliva, de oliveira. Note que no Monte das Oliveiras havia muita oliva, e ali tinha o local da prensa, onde a oliva era pressionada, onde a oliva era pressionada para produzir o azeite. Interessante, Jesus também vai ser pressionado e ele vai produzir o azeite do Espírito para todos nós. Né? Devido à morte de Cristo, é que nós recebemos a unção do Espírito Santo. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: assentados aqui enquanto eu oro. Jesus estava em agonia, ele vai orar. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e João,
esses três do grupo mais chegado, Jesus os toma com ele e começou a ter pavor e angustiar-se. Imagine só, o Cristo, ele começou a sentir pavor, ele começou a sentir angústia, não é? Filho de Deus também muitas vezes sente angústia, sente pavor. Cristo sentiu-se assim e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. A tristeza que ele sentiu, não é? Ficai aqui e vigiai. Jesus estava passando um momento mais difícil, um momento de oração, onde ele vai ter que submeter a vontade dele à vontade do Pai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Não é? Não que Jesus não queria, mas Jesus estava vendo se era possível fazer de outra forma, que então fosse feito. E disse: Abba, Pai. Abba quer dizer pai, ou papai, né? Abba, Pai, todas as coisas se são possíveis. Imagine só, Jesus falando com o Pai, dizendo que todas as coisas são possíveis, ou seja, em outras palavras, ele está pedindo a Deus que, se fosse possível ser feito de outra forma, ele gostaria, né? Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim esse cálice. Qual cálice? O cálice do sofrimento, o cálice da morte. Mas ele mesmo diz: não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Aqui Jesus ensina uma lição tremenda sobre a oração. Na oração, a gente não convence Deus a fazer o que a gente quer. Na oração, a gente submete-se à vontade de Deus. Não é? Cristo gostaria que, se possível, se o Pai pudesse fazer de outra forma, que eu fizesse. Afaste de mim esse cálice, mas não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não é à toa que Pedro vai negar. Em vez de Pedro orar, dormia. É o que acontece com muita gente, acaba dormindo o sono espiritual. Voltando no capítulo 13, onde Jesus diz: vigiai. Aqui ele disse aos seus discípulos: ficai e vigiai um pouco comigo. Mas quando ele volta, encontra-os dormindo. Diz: irmão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiar aqui significa estar orando comigo uma hora. Vigiai e orai. E novamente, lembra o capítulo 13 que termina com essa expressão: olhai, vigiai e orai? Pois é, aqui novamente diz, capítulo 14, 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O segredo, muitas vezes, de não entrar em tentação é estar vigilante e orando. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, não é? Muitas vezes o nosso espírito está pronto, mas nós somos fracos na nossa carne. Tem muita gente que diz para mim: pastor, o espírito está pronto, a carne é fraca. E eu falei: o pecado não é vitamina para a carne, né? Tem muita gente que acha que pecado é vitamina para a carne. Então o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Até o próprio Cristo sentiu isso, essa luta que existe, e Paulo mais tarde, escrevendo sua carta aos Gálatas, diz que existe uma luta entre o espírito e a carne. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, os achou outra vez dormindo, tá vendo? Porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. Então Jesus encontra os discípulos dormindo, um sono profundo, não é? Jesus manda eles vigiar, mas eles não conseguem. O tempo que Jesus vai orar, pedir de novo: Pai, se você afaste esse cálice, lá estão eles dormindo novamente. E voltou a terceira vez e disse: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Estava chegando o traidor. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão de pecadores. O Filho do Homem é ele próprio. Jesus fala dele na terceira pessoa: Filho do Homem. Levantai-me e vamos, e eis que está perto o que me trai. Não é? Que momento difícil. O Getsemane foi algo muito difícil para o nosso Senhor e Salvador. Foi a decisão de ir realmente para a cruz. E ele está pronto agora, mas que ele se angustiou, a angústia dele foi profunda. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12. De
parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Então eles vieram já preparados, né? Os guardas do templo, os guardas dos sacerdotes já vinham preparados com espada, com porretes na mão, prontos para prender o Senhor. Ora, o que o traía tinha lhes dado um sinal dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Note que estava escuro, não é? Os discípulos também eram mais ou menos parecidos com o próprio Jesus, então era preciso saber quem era. Então Judas deu um sinal: aquele que eu beijar. Beijar era sinal de cumprimento, não é? É esse: prendei e o levai com segurança. E Judas veio para cumprimentar o mestre com um beijo e dessa forma o trair. Que coisa terrível, né? O beijo da traição. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. Rabi quer dizer mestre, né? E o beijou. E lançaram as mãos e o prenderam. E um dos que estava ali presentes, e esse foi Pedro, né? Não diz aqui, Marcos não menciona, diz que o evangelho de Marcos são memórias de Pedro, e Pedro às vezes não gosta de mencionar as coisas erradas que ele fez, não é? E um dos que estava ali presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Presta atenção, a intenção de Pedro ao puxar a espada, e aqui não fala que é Pedro, novamente Marcos o mantém anônimo, mas ao puxar a espada não era cortar a orelha, era dar na cabeça do homem. Mas conforme ele puxou a espada, ele foi dar, o homem provavelmente desviou-se, não é, da espada, e ao desviar, acertou a orelha. E acertou a orelha, e caiu a orelha lá do homem, né? Cortou-lhe a orelha. E respondeu Jesus: saísses com espada e porretes a prender-me como um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendesses. E é verdade, Jesus ensinou na segunda, limpou o templo, lá ninguém fez nada. Terça, quarta, eles nunca o prenderam. Não me prendesses. Mas isso é para que as escrituras se cumpram. Então, Jesus seria preso à traição, né? O livro dos Salmos diz: aquele que mete a mão comigo no prato, levantou o seu calcanhar contra mim e me traiu. E de fato, foi o que aconteceu, Judas o fez. Então, deixando, todos fugiram. Os discípulos que diziam que com veemência que estariam com Jesus, agora todos fogem. E um jovem o seguia. É interessante essa história desse jovem, no capítulo 14, verso 51. Não é mencionado em nenhum outro evangelho esse jovem. Mateus não menciona, Lucas não menciona, João não menciona. Então acredita que esse jovem mancebo, que estava envolto num lençol seguindo Jesus, é uma referência do próprio Marcos, que ele era bem jovem, não é? Ele acaba sendo discípulo de Pedro, e ele de alguma forma mencionou que ele estava ali. Alguns acham que também João Marcos era filho de Maria, dona do cenáculo, onde Jesus celebrou a última Páscoa, que era onde eles costumavam orar. O livro de Atos fala mais sobre isso, que eles permaneciam no cenáculo orando, e era a casa de Maria, mãe de João Marcos. Então provavelmente Jesus celebrou ali a Páscoa, foi com seus discípulos, e ele se enrolou num lençol e seguiu a Jesus até o jardim do Getsêmani. Então, uma forma de Marcos assinar o seu evangelho, dizendo que ele estava lá, não é? A maioria dos intérpretes da Bíblia, por essa passagem está aí, acredita-se que esse mancebo que seguia Jesus envolto no lençol é o próprio Marcos. Então ele põe a sua assinatura no seu evangelho, né? E diz aqui: um jovem seguia em volta no lençol sobre o corpo nu, quer dizer, ele acordou, era comum eles dormirem sem roupa, se enrolou no lençol e foi atrás de Jesus. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu, né? Pegaram os guardas, quando viram aquele jovem, lançaram a mão dele, e ele agarraram no lençol, ele largou o lençol e fugiu nu. Interessante isso, né? Acredita que essa menção aqui é o próprio Marcos. E ele fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, e os anciões e os escribas, e Pedro seguia de longe.
Interessante, Pedro de fato seguia Jesus fisicamente de longe, mas nós também podemos entender isso de forma espiritual. O problema de certas pessoas seguirem Jesus de longe, não é? Gente que fala assim, bom, eu vou à igreja quando eu posso, eu faço aquilo que eu sinto no meu coração, que eu não sinto, eu não faço. Então são pessoas que estão seguindo Jesus de longe. Quem segue Jesus de longe corre o perigo de Pedro, de negar a Jesus. Não é? Quando a gente segue a Jesus, a gente não quer seguir ele de longe, quer seguir ele bem de perto, está bem perto do mestre, não é? Pedro seguia de longe para ver o que ia acontecer, até dentro do pátio sumo sacerdote, e aceitou com os servidores, não é? Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda na roda dos escarnecedores, nem se assenta, né, na roda dos escarnecedores. Lá está Pedro, cometendo o erro que o Salmo 1 adverte. Seguindo Jesus de longe, entrou até o pátio sumo sacerdote, estava sentado com os seguidores, aquentando-se junto ao lume. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar. Vale a pena dizer que esse julgamento de Jesus está totalmente fora da lei, porque a lei dizia que ninguém seria julgado de noite. Eles prenderam Jesus à traição, estão tentando julgar Jesus, o sinédrio não estava todo composto. Há um livro que diz que existem 18 irregularidades no julgamento de Jesus, não é? O sinédrio não estava composto, eles estão tentando produzir falsas testemunhas para o acusarem, não tinham nada que o acusar, estão procurando achar motivo para o matar, ou seja, já decidiram a sentença de Jesus antes do julgamento. Outro erro no julgamento, eles estão procurando e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente, está vendo? Várias falsas testemunhas, outro erro desse julgamento, mas os testemunhos não eram coerentes. Então era razão para Jesus ser solto, não é? E levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo, nós ouvimos ele dizer, eu derrubarei esse templo, construído por mãos de homens, em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Muito bem, Jesus de fato falou isso, o Evangelho de João menciona que Jesus falou, e o Evangelho de João ainda coloca uma explicação disso. E isso falou Jesus acerca do seu próprio corpo, e depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos entenderam isso. Mas antes eles nem os discípulos entenderam, né? Então, quando eles ouviram de fato Jesus falar, testificaram contra eles, dizendo falsamente, nós ouvimos ele dizer, eu derrubarei esse templo construído por mãos de homens. Jesus não tinha falado nada de templo construído por mãos de homens, em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. Jesus de fato tinha dito, derrubar esse templo e eu reedificarei em 3 dias, mas não falou isso construído por mãos de homens. Isso é o falso que eles estão acrescentando, e nem assim o testemunho deles era coerente. E levantou-se então o sumo sacerdote sinédrio e perguntou a Jesus, nada responde que testificam esses contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. E o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Né? Aqui diz que o sumo sacerdote o perguntou dessa forma. Mas no Evangelho de Mateus diz que o sumo sacerdote diz, conjuro-te por Deus. Quer dizer, o sumo sacerdote exigiu de Jesus uma resposta. Mas aqui Marcos simplifica e diz, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus lhe disse, eu o sou. E vereis o Filho do Homem, aceitado à direita Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus declarou isso, outro erro aqui, o sumo sacerdote jamais deveria rasgar suas vestes. Não é? De acordo com a lei, o sumo sacerdote não podia fazer isso, mas o sumo sacerdote fez. Rasgou as suas vestes, em sinal de indignação. Em Israel, toda vez que uma pessoa ficava indignada, pegava as vestes, rasgava, não é? Então o sumo sacerdote rasgou, mas o sumo sacerdote nunca era suposto a rasgar as suas vestes. E o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse,
Para que necessitais de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. A blasfêmia de Jesus para eles era se declarar como Cristo, Filho de Deus. E alguns começaram a cuspir nele. Imagine a indignação que Jesus passou estando lá. Eles vêm, cospem-lhe no rosto e cobrir-lhe o rosto e dar-lhe punhadas e dizer: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas, debochando talvez de Jesus, dizendo: profetiza, Cristo, quem te bateu, né? E davam bofetadas e cuspiam no rosto, cobriam-lhe o rosto e davam-lhe bofetadas de um lado e de outro, né? E os servidores também, os próprios servidores vinham dar bofetadas em Jesus. Pedro, lembra de Pedro, ele está ali assistindo tudo. Quando Pedro viu que o mestre foi condenado, que Jesus ia ser entregue à morte, aí agora vem o problema de Pedro. Ele vai negar a Jesus. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Lembra que Jesus falou que Pedro ia negá-lo. E vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. Pedro não conhece. Pedro, que dizia que estava pronto a morrer a Jesus, agora uma criada o denuncia e ele teve medo de ser preso também e morrer com Jesus. Não sei o que dizes. E saiu fora do alpendre. E o galo cantou. Lembra que Jesus disse que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele ia negar 3. O galo cantou a primeira, Pedro negou, o galo cantou a primeira, mas mesmo assim Pedro não lembrou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: esse é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois dos que ali disseram, outra vez a Pedro, disseram: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. 2 vezes uma criada falou, Pedro negou, agora os homens dizem: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez. Note que o Pedro negou, o galo cantou a primeira, Pedro vai negar mais 2 vezes, e aí o galo vai cantar pela 2ª vez, não é? Foi o que Jesus falou: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E é interessante, foi exatamente como o mestre falou. Pedro negou, o galo cantou, Pedro nega mais 2 vezes, 3 vezes, e agora o galo cantou, verso 72, 2ª vez. E Pedro lembrou-se, quando o galo cantou a 2ª vez, Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Coitado do Pedro. O resto da vida, toda vez que o galo cantasse, ele ia lembrar que negou a Jesus. Não é? Imagina, cada madrugada Pedro ouvia o galo cantar, novamente ele lembrava que negou a Jesus. E Pedro, tem até um livro que foi escrito, chama Síndrome do Galo, né? A Síndrome do Galo são pessoas que negam a Jesus hoje em dia por qualquer coisa, não é? E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. O apóstolo Pedro chorou amargamente. No Evangelho de Mateus diz que ele chorou amargamente. Aqui diz só retirou dali e chorou. E foi triste pelo fato que ele, que havia dito que não negaria o mestre, que ele que estava disposto a morrer pelo mestre, acabam negando dessa forma. Com isso, então, nós terminamos o capítulo 14. Capítulo 15 vai mostrar Jesus indo perante Pilatos, Jesus, então, indo para a cruz e morrendo. Mas esse capítulo 14 é o maior capítulo do Evangelho de Marcos. Ele possui, esse capítulo, 72 versos.
O maior capítulo, o que nós temos nesse capítulo? Jesus é preso à traição no jardim do Getsemane, Pedro nega Jesus, eles julgam a Jesus e decidem entregar Jesus à morte. Começa logo o capítulo 14 dizendo que 2 dias eles já estavam pensando em fazer isso, só não queriam fazer durante a festa para não haver alvoroço, mas surge a oportunidade com Judas traindo. Jesus também celebra a ceia com seus discípulos, vai para o jardim do Getsemane, lá é preso à traição, levado perante o Sinédrio à noite, que não era suposto, julgamento a várias irregularidades, várias coisas erradas, testemunhas falsas, julgamento ocorre à noite, não é? E Pedro acaba negando a Jesus. E é com isso nós concluímos. Bom, espero que tenha ficado bem claro para você, que você desperte a estudar mais, assista os outros comentários nos outros capítulos, não é? Nós vamos voltar comentando o capítulo 15 e depois 16 de Marcos. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo. Quem esteve para mais esse programa, pastor Eugênio Piacentini. Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus.